No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre uma nova polémica em alguns smartphones da Xiaomi. Versões beta em alguns dispositivos mostram que a opção de aumentar virtualmente a RAM simplesmente desapareceu. Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Vocês lembram-se há uns tempos atrás eu ter trazido uma notícia que falava sobre o aumento virtual da memória RAM em dispositivos Android? Pois bem, agora tivemos mais uma polémica em torno dessa situação. Na altura eu recordo-me que falei nessa notícia que as fabricantes no mundo Android, nomeadamente a Xiaomi, Samsung, tinham começado a inserir nas suas skins, nas suas interfaces, a opção que dava a possibilidade do usuário, do cliente, do consumidor, poder virtualmente aumentar a memória RAM dos seus equipamentos. Que eu tenha conhecimento, acho que nenhuma marca na altura se manifestou o porquê dessa situação acontecer, mas tudo leva a crer que isso era mais uma opção indicada para dispositivos com menor capacidade, ou seja, aqueles equipamentos entre aspas considerados mais fracos, que iria permitir ter um gás extra, ou seja, iria permitir que esses equipamentos com processamento mais fraco, com capacidade mais fraca, poderem se igualar aos equipamentos com maior capacidade. A grande dúvida que levantou no mundo tecnológico e para aqueles que acompanham diariamente a tecnologia é que essa opção começou a aparecer em equipamentos que, pelas características técnicas que esses equipamentos detinham, não necessitariam desse upgrade, ou seja, eram equipamentos de média alta gama que, pelas suas especificações, pelo próprio hardware que estava embutido no dispositivo, não iriam necessitar que tivessem virtualmente mais RAM, porque a RAM que eles tinham não necessitariam realmente de ter um gás extra. Isso realmente levantou algumas questões ou seja, ficou-se meio que na dúvida o porquê das marcas estarem a implementar essa situação. E eu recordo-me perfeitamente quando eu vos trouxe essa notícia, levantei realmente essa questão. Eu, na minha opinião, que eu lembro-me que acho que falei na altura e que se mantém a mesma até os dias de hoje, é que foi uma mera jogada de marketing por parte das empresas em relação a esta situação. Da mesma forma que as empresas começaram a fazer um esquema de marketing em volta ou em torno da questão fotográfica, da questão das câmaras dos seus smartphones, a questão da RAM serviu exatamente o mesmo pretexto, de simplesmente jogar números para cima dos clientes. É aquela velha questão das empresas, se calhar, terem desconfiança sobre o seu próprio valor, não acreditarem, se calhar, a 100% nos seus equipamentos, terem necessidade de terem que fazer estas jogadas de marketing para tentar vender mais. Acho que aquelas empresas que são confiantes em si próprias, que têm confiança nos seus dispositivos, sabem aquilo que entregam, acho que não necessitam de realmente andar a jogar, entre aspas, areia para os olhos dos clientes, andar a jogar com números, fazer vender um peixe ao cliente de uma situação que, depois aquilo espremido, não faz sentido nenhum. E aqui na questão da memória RAM, virtualmente, ainda por cima pela jogada que era, realmente não faz sentido, porque para vocês terem
estes 3 GB de RAM, que era o limite que estas fabricantes puseram nos seus smartphones, tinha um preço a pagar, que era remover parte do espaço interno, ou seja, o dispositivo ficaria limitado em parte da sua memória interna, ou seja, do disco rígido, para poder disponibilizar esse espaço para a memória RAM. Isto realmente, na minha opinião, nos dispositivos considerados gama de entrada, ou seja, aqueles que têm processador mais fraco, que têm menos RAM, até faz sentido que esta opção possa existir e assim dar ao cliente essa opção de escolha. Ou seja, o cliente depois pode escolher opcionalmente se quer realmente ter um pouco mais de RAM para que, entre aspas, o dispositivo fique um pouco mais rápido, sacrificando ali parte da memória interna. Só que nos dias de hoje, em pleno 2021, conforme os equipamentos estão a evoluir, conforme estão a evoluir os próprios processadores, conforme também está a evoluir a própria RAM, hoje em dia um smartphone considerado gama de entrada, ainda obviamente mais fraco que um smartphone de média de entrada ou alta entrada, ou seja, aqueles que são considerados premium, que são considerados topo de gama, hoje em dia um smartphone, um dispositivo de gama de entrada já não é o mesmo smartphone de gama de entrada de há uns, imaginemos, 5 anos atrás, porque hoje realmente os processadores evoluíram bastante, as memórias RAM evoluíram bastante, as interfaces dos próprios smartphones estão cada vez mais otimizadas, estão cada vez mais bem trabalhadas, o que não faz sentido realmente isto. Acho que para mim foi aquilo que disse e volto a dizer. Foi uma mera jogada de marketing para inglês ver, ou seja, foi mesmo uma jogada de marketing para tentar vender mais smartphones, para tentar vender mais dispositivos. O que acontece e que diz respeito à notícia de hoje tem a ver com os smartphones da Xiaomi, relativamente à interface que a Xiaomi usa, que é a MIUI, e como vocês sabem, eu já tenho dito aqui por diversas vezes, a MIUI é uma interface da Xiaomi ao qual eu conheço bastante bem. Cheguei a trabalhar com esta interface personalizada via não oficial de uma comunidade que é uma das maiores do mundo a nível desta interface da Xiaomi, que consegue pegar na interface chinesa e personalizá-la para a global, de forma a ser mais ocidental, com todas as características europeias, com todas as características ocidentais, de forma a que qualquer pessoa no mercado ocidental possa-se usar, sem ser de forma chinesa, e então a interface é espetacular, eu conheço ela realmente muito bem, é uma das mais bem cotadas a nível de avaliações por parte de quem domina estas interfaces e quem realmente analisa e percebe realmente deste assunto. E o que acontece é que nos smartphones Mi 11 Ultra e Redmi K40 foi detectado que nas versões beta, porque ela está a ser trabalhada na sua versão final, que ainda não saiu, tudo indica que sairá agora em dezembro, a MIUI 13 que está a ser trabalhada na versão de Android 12, e essa opção simplesmente sumiu, ou seja, no mesmo campo onde ela estava inserida, ela simplesmente já não está lá, e mesmo que a pessoa vá às definições, clique na lupa e escreva exatamente esse mesmo nome, não aparece nada na busca, ou seja, essa opção simplesmente desapareceu. Claro que a teoria que mais se levanta e que está a pairar na comunidade tech em relação a este assunto, a teoria que está a ser realmente que tem maior força e que especula-se que poderá ser por aí, é que acham que esta poderá ser uma decisão temporária. Ou seja, como fala-se que é uma versão beta, ou seja, e as betas servem para isso, é para testes, para testar funcionalidades, para testar opções, para ver como é que o sistema se vai comportando à medida que vão sendo inseridas novas opções, e como é uma fase de testes, eles podem ter removido temporariamente para testar alguma funcionalidade, para testar alguma situação que com essa opção lá possa estar a atrapalhar e que mais tarde ou mais cedo essa opção possa regressar. Dos largos anos que eu tenho de conhecimento da interface MIUI, e que são bastantes, já são bastantes anos que eu tenho conhecimento desta interface e que eu estive muito por dentro, não me admirava nada que realmente a razão fosse essa, porque daquilo que eu assisti ao longo destes anos de utilização e daquilo que eu fui vendo, este tipo de jogada não é nova, ou seja, por diversas vezes no passado a Xiaomi fez exatamente as mesmas manobras, retirar temporariamente nas suas versões betas alguma opção para testar alguma funcionalidade
algum extra que poderá vir numa próxima versão. E então realmente não é nada assim extraordinário e de novo. Realmente a Xiaomi sempre foi muito conhecida por testar a fundo estas situações, não é à toa, conforme eu vos disse há pouco, que é uma das interfaces mais conhecidas no mundo, que é mais usada, que tem grandes avaliações no seu comportamento, tem todas as opções de personalização e mais alguma. Realmente quem usa esta interface da MIUI realmente não se arrepende e até fica bastante fã, tal como eu fui durante muitos anos. Agora, se vocês me perguntam se de facto foi essa a motivação da Xiaomi ao retirar essa opção, não sei, não vos consigo dizer. O que eu sei é que também não me admirava nada que a Xiaomi tivesse a retirar esta opção, porque se calhar pelos dados que foi recolhendo por parte dos utilizadores na sua utilização, porque a sua interface, tal como as outras, também envia informações para a fabricante para eles poderem testar, até mesmo a Apple no seu sistema operativo iOS também faz exatamente o mesmo. As fabricantes recolhem dados, e quando falo dados, não falo dados pessoais, falo dados de utilização do sistema operativo. Eles recolhem esses dados para tentar ver se há bugs ou comportamentos errados ou instáveis por parte do sistema, para que eles possam detectar e poderem corrigir. Por isso é sempre importante que pelo menos essas situações sejam enviadas para as fabricantes, para que elas possam analisar se há realmente comportamentos estranhos, comportamentos errados, para que eles realmente possam corrigir em futuras atualizações. E por isso não me admirava nada que eles tivessem recolhido dados, que tivessem recolhido informações que demonstrem que os clientes não estão a ter a aderência, não estão a aderir, não estão a ativar esta funcionalidade conforme eles pretendiam. E se isso se provar a ser uma realidade, a ser verdade, isso vai ser uma chapada de luva branca para estas fabricantes, nomeadamente a Xiaomi e a própria Samsung, porque eles quiseram criar ou tentaram criar com esta funcionalidade o mesmo impacto que foi criado em torno das câmaras fotográficas, e o resultado foi completamente diferente. Enquanto que as câmaras, durante anos, essa ação de marketing teve os seus resultados, pelos vistos com isto não teve exatamente a mesma adesão. Mas lá está, isto são meras hipóteses que eu estou a levantar. Se vocês me perguntam se isto é mesmo essa a verdade, essa ação, essa razão que está por detrás desta manobra por parte da Xiaomi, isso não vos consigo dizer. O que eu vos consigo dizer, e aquilo que eu espero sinceramente, é que tanto a Xiaomi como a Samsung ou qualquer outra fabricante no mundo Android possam cada vez mais trabalhar nas suas interfaces, trabalhar cada vez melhor o seu software face àquilo que é o hardware, porque se isso vier a acontecer, conforme a evolução que tem tido os componentes de hardware dentro dos dispositivos, aliados a uma boa otimização por parte do software, vai fazer com que dispositivos de gama entrada, ou seja, aqueles mais baratinhos que são conhecidos hoje em dia, que com meia dúzia de euros, com meia dúzia de reais, com meia dúzia de dólares já se consegue comprar um smartphone, com a evolução que eles estão a ter e depois com essa aliança de otimização entre o hardware e o software, de hoje para amanhã vai permitir com que esses smartphones de gama de entrada possam ter um comportamento igual ou até mesmo superior àquilo que hoje em dia, em pleno 2021, é considerado os telefones de gama média. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.